frequente no Estado Novo a afirmação de que nunca antes se fizera tanto pelo Brasil, nem em 2 reinados, nem em 40 anos de república. Analogamente, a propaganda dos militares excedeu-se na ideia de maior do mundo, maior ponte, estrada cujo traçado se podia ver da lua, e assim por diante. Também esteve presente nos 2 momentos a concepção de um povo singular, especial, consolidando os mitos da democracia racial, do congraçamento das 3 raças como fundamento da nacionalidade, algo que já fora mencionado por autores anteriores a Gilberto Freire, mas que definitivamente se instalou desde Casagrande e Senzala como leitura oficial dos 2 regimes autoritários, no processo que Carlos Guilherme Mota identificou espirituosamente como gilbertização do Brasil. Do mesmo modo, em ambos os regimes, foi frequente o recurso a outros mitos constantes do imaginário brasileiro: a história incruenta, a força da nacionalidade localizada no interior, a bem-querença do povo brasileiro e assim por diante. Mas há diferenças significativas. Algumas decorrem apenas do desenvolvimento das tecnologias. O rádio prevaleceu nos anos 30, assim como a TV seria a base da propaganda do regime militar. Na propaganda dos anos 70 não houve o personalismo do regime Vargas, não só porque os militares queriam evitar comparações com o DIP, estigmatizado por causa de sua inspiração nazista, mas também porque aos generais faltava qualquer carisma, diferentemente de Vargas, que podia apresentar-se de maneira multifacetada, como pai dos pobres, como homem simpático e bonachão, como político esperto que dava rasteira nos adversários, como líder tolerante que ria das piadas a seu respeito. Tampouco houve nos governos militares as grandes manifestações que marcaram o Estado Novo, pois os generais se ocultavam. Um aspecto curioso é que o regime militar negava fazer propaganda, apenas relações públicas, simples campanhas de utilidade pública e de congraçamento, já que a propaganda naquele momento era encarada com desconfiança. O Estado Novo, ao contrário, beneficiou-se do contexto da guerra, pois era frequente o recurso à propaganda em outros países, o que conferia certa legitimidade à iniciativa do Estado Novo nesse campo. Mas a principal diferença tem a ver com aquilo que poderíamos chamar de leitmotiv da era Vargas, a questão do trabalho. A eficácia do discurso do Estado Novo, como diz Ângela de Castro Gomes, repousa em sua capacidade de ao mesmo tempo mobilizar e obscurecer a memória operária, na medida em que ressignificou as demandas operárias do pré-30, ao invés de uma conquista, a legislação social e trabalhista foi propagandeada como um benefício, uma concessão. A análise da propaganda é importante porque ela expressa o que eu tenho chamado de dimensão pedagógica do projeto autoritário do regime militar. Segundo meu ponto de vista, havia uma espécie de amálgama ideológico que unia os militares de diversas tendências, duros, moderados, nacionalistas, cosmopolitas, bem como articulava as várias instâncias repressivas do regime, como a repressão propriamente dita, a propaganda, a censura, a espionagem. Elas, muitas vezes, divergiam entre si. Quando usamos a metáfora porões da ditadura, tendemos a homogeneizar essas instâncias que, analisadas com cuidado, mostram diferenças significativas. Por exemplo, apesar do indiscutível sucesso da propaganda militar feita por moderados, a linha dura havia como algo piegas, uma perfumaria. Esse amálgama ideológico seria o que tenho chamado de utopia autoritária. E aqui a palavra utopia comparece não no sentido generoso de horizonte de felicidade, mas de projeto irrealizável.
Segundo essa utopia, seria possível transformar o Brasil em uma potência mundial caso alguns obstáculos fossem eliminados. Trata-se de uma espécie de recepção rarefeita da doutrina de segurança nacional, cujo caráter sistêmico e concepção complexa nem sempre se verificavam no cotidiano dos militares que manejavam aquelas instâncias repressivas. A maneira pela qual os diversos militares aderiram a essa utopia distinguiu-se pelo menos em dois tipos. Podemos chamar o primeiro de saneador e o segundo pedagógico. Para alguns militares mais radicalizados, era necessário eliminar literalmente os obstáculos identificados com o comunismo, com a subversão e com a demagogia dos políticos. Para outros, os brasileiros eram despreparados, não sabiam votar, deixavam-se convencer pelos líderes populistas, não tinham conhecimento da realidade nacional, não possuíam nem ao menos noções básicas de higiene ou de civilidade urbana. Portanto, era necessário educá-los. Para os primeiros, a solução seria uma grande operação limpeza, capaz de prender, exilar e até mesmo matar os inimigos daquela utopia autoritária. Para os segundos, cabia aos militares desenvolver um projeto que suprisse as deficiências de formação da sociedade e a protegesse de ideologias exóticas ou de outras formas de corrupção do espírito. A dimensão saneadora da utopia autoritária previa ações drásticas de repressão, sendo esta a razão que explica a utilização de instrumentos que os militares classificavam de revolucionários, no sentido de serem excepcionais, a possibilidade de prender sem mandato judicial, interrogar violentamente, torturar e até matar o inimigo. Esses instrumentos eram ocultados da sociedade e a sua existência negada enquanto foi possível fazê-lo. A dimensão pedagógica da utopia autoritária, ao contrário, era orgulhosamente assumida pelo regime. Ensinava os brasileiros a usar automóveis com segurança, a serem limpos diferentemente do Sugismundo e cuidava para que eles não sofressem atentado à moral e aos bons costumes. Essa segunda dimensão era legalizada, não era revolucionária e, portanto, praticada sem pudores pelos governos militares. Algo assemelhado ocorreu no Estado Novo. Tal como no regime militar, esse projeto de educar o povo, visto como despreparado, não se limitou à propaganda política. Por exemplo, o Instituto Nacional de Ciência Política tinha como propósito congregar as elites para orientar o povo, esclarecer a opinião da nação. Na revista Ciência Política, que o Instituto editava desde 1940, temas como educação sexual, alcoolismo, higiene passaram a ser abordados com essa perspectiva educativa. O DIP buscava valorizar as manifestações populares, mas tinha um claro propósito de burilá-las, de elevar o gosto popular. Do mesmo modo, para mencionarmos a temática central do período, os agentes do Ministério do Trabalho viam os trabalhadores como seres infantilizados, atrasados e até mesmo etnicamente degradados, o que mostra, como já disse, que os regimes autoritários não são unívocos, pois outras agências do mesmo governo buscavam valorizar a miscigenação. As dimensões pedagógica e saneadora atuam em conjunto. Essa percepção ajuda a entender a dinâmica desses regimes autoritários. Não há uma contradição entre a face repressiva do Estado Novo e a imagem benevolente de Getúlio Vargas. Do mesmo modo, também não há contradição no fato de o regime militar ter se empenhado em negar a prática da censura política, embora a censura moral fosse pública e notória. Por isso tem enfatizado a existência não de uma, mas de duas censuras durante o regime militar.
A censura da imprensa depois do AI-5 implicava uma atividade diária e frenética de interdições. Era feita previamente por censores ou através de avisos telefônicos ou por escrito, os bilhetinhos. Exercia-se de maneira encoberta e o grande público não a conhecia em detalhes. Era feita por um órgão sigiloso cuja denominação e vinculação só foram estabelecidos recentemente. Chamava-se SIGAB, Setor de Imprensa do Gabinete, e vinculava-se à Polícia Federal. O regime, durante algum tempo, tentou negar a existência da censura política, farsa que veio por terra quando o jornal Opinião provou no Supremo, em 73, que era vítima de censura. O que obrigou o governo Médici a admitir sua prática com base no AI-5 em termos revolucionários, excepcionais, fora do quadro legal. A censura de diversões públicas, ao contrário, era amplamente conhecida do público, já que os certificados de autorização eram exibidos na TV e nos cinemas. A classe teatral estava familiarizada com a atividade desde o Estado Novo, pois era tradicional a figura do censor checando a moralidade dos espetáculos, nos quais a improvisação era proibida por lei. Tratava-se de um órgão público, com funcionários de carreira e endereço conhecido, diferentemente da censura política encoberta. Tanto que a sociedade interagia com a divisão de censura, enviando cartas para pedir mais censura. Consolidou-se precisamente no Estado Novo. Mas nos governos militares após o AI-5, a censura moral cresceu e teve de atuar em áreas novas, como a TV. Mas a legislação era a mesma, a maneira de agir e de ser não diferiam do que ocorrera no Estado Novo. A censura de diversões públicas visava especialmente as questões morais, mas é claro que a política também era atingida, embora fosse cuidada centralmente pelo mencionado SIGAP. Portanto, essa especialização, essa divisão de tarefas, indica alguma diferença entre os dois regimes autoritários, já que o DIP cuidava de tudo, da propaganda, da censura do teatro, da censura da imprensa, que foi o setor mais atingido. A Agência Nacional do Estado Novo gerava notícias e chegava ao requinte de determinar a diagramação das páginas. Essa tipologia de instâncias pedagógicas e saneadoras permite uma abordagem detalhada desses órgãos, que afinal eram as agências que materializavam o autoritarismo desses regimes. No caso do regime militar, houve um órgão bem pouco conhecido e que era uma agência híbrida. Atuava tanto na dimensão saneadora quanto na pedagógica. Refiro-me à Comissão Geral de Investigações, CGI, criada 4 dias após a edição do AI-5 com a finalidade de propor o confisco de bens de funcionários públicos supostamente corruptos, uma determinação que constava do próprio AI-5. É interessante pensarmos a centralidade que assumiu no golpe de 64 a questão do combate à corrupção, que chegou a concorrer com o anticomunismo. Nos anos 30, apesar da denúncia dos hábitos viciados dos carcomidos da Primeira República, o tema não foi tão frequente. Os militares pretendiam punir o enriquecimento ilícito, uma espécie de diretriz lacerdista fundada nas acusações contra JK, que se espraiou como acusação genérica contra os políticos corruptos. Castelo percebeu o quanto havia de eleitoreiro nessa perspectiva e a adiou. Costa e Silva